E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula de massa m move-se em uma dimensão com energia potencial U, representada pela curva da figura. As beiradas abruptas são idealizações de um potencial rapidamente variável. Inicialmente, a partícula está dentro do poço de potencial, região entre x1 e x2 com energia E, tal que E é maior do que V0 e menor do que V1. Mostre que o movimento subsequente será periódico e calcule o período. Para resolver o exercício, eu vou começar analisando como a partícula se movimenta entre as posições x1 e x2. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão da energia mecânica. Nós sabemos que ela é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Sendo assim, a energia cinética é igual a E menos U em função de x. Consequentemente, 1 sobre 2 vezes mv ao quadrado é igual a E menos U em função de x. Observe o gráfico agora. Na região entre x1 e x2, a energia potencial da partícula é constante igual a V0. Logo, eu posso substituir U por V0. E com isso, a velocidade ao quadrado da partícula fica dada por 2 sobre m, que multiplica E menos V0. Extraindo a raiz quadrada, vemos que a velocidade da partícula é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica E menos V0. O sinal positivo e o sinal negativo se referem ao fato da partícula estar se movendo a favor ou contra o eixo x, respectivamente. A partir desse resultado, temos condições agora de analisar como a posição da partícula varia com o passar do tempo entre as posições x1 e x2. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão dx é igual a v dt. Consequentemente, dx é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica E menos V0 dt. A partir daqui, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de certa posição x0 até certa posição x. E do lado direito, eu vou integrar do instante t igual a 0 até certo instante t. Observe que, no instante t igual a 0, a partícula se encontra na posição x0 nessa análise. Resolvendo agora as integrais. Do lado esquerdo, nós temos a integral em dx. Essa integral nos fornece x. De x0 a x, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos x menos x0. Observe agora o termo do lado direito. Note que essa expressão permanece constante, pois a energia mecânica é bem definida, o valor de V0 permanece constante e a massa da partícula é uma constante. Consequentemente, eu posso retirá-lo da integração. Sendo assim, obtemos x menos x0 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica E menos V0, vezes a integral de 0 a t de dt. Essa integral nos fornece t. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos simplesmente t. Sendo assim, a posição da partícula em função do tempo t é igual a x0 mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica E menos V0 vezes t. Ou seja, x é igual a x0 mais ou menos o módulo da velocidade da partícula vezes o tempo t. A partir do resultado obtido,
vemos facilmente que a partícula descreve, entre as posições x1 e x2, um movimento retilíneo e uniforme, cuja velocidade possui módulo v, dada por essa raiz quadrada. Observe as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora analisar o que acontece com a partícula de massa m nos extremos desse intervalo, começando com a posição x1. Observe o gráfico. À medida que a partícula se aproxima da posição x1, estando bem próxima dela, a energia potencial U cresce rapidamente enquanto a posição diminui. Logo, du dx é menor do que zero. Consequentemente, pela regra de sinal, vemos que a força F é maior do que zero. Sendo assim, à medida que a partícula se aproxima da posição x1, ela vai sendo desacelerada devido à ação da força F, que atua a favor do eixo x. Logo, na posição x1, a partícula atinge o estado de repouso, sendo rebatida, devido à ação da força F, em direção à posição x2. Observe que, nesse pequeno intervalo de análise, essa expressão deixa de valer, já que ela retrata um movimento retilíneo e uniforme. Vamos agora para a posição x2. À medida que a partícula se aproxima da posição x2, observe o gráfico, a energia potencial U cresce rapidamente enquanto a posição aumenta. Logo, du dx é maior do que zero. Pela regra de sinal, vemos que a força F é menor do que zero. Sendo assim, à medida que a partícula se aproxima da posição x2, ela vai sendo mais uma vez desacelerada devido à ação da força F, que atua agora em oposição ao eixo x. Logo, na posição x2, a partícula atinge o estado de repouso, sendo rebatida devido à ação da força F em direção à posição x1. E mais uma vez eu reforço, nesse pequeno intervalo de análise, essa expressão deixa de valer, já que ela retrata o movimento retilíneo e uniforme. Muito bem? Com essa análise, podemos concluir que o movimento é periódico. Para calcular o período do movimento, basta calcular o tempo que a partícula leva no movimento de ida e volta. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A velocidade da partícula em módulo é igual à distância percorrida nesse movimento de ida e volta, 2d, sobre o período tal. Consequentemente, o período do movimento é igual a 2d dividido pelo módulo da velocidade. Sendo assim, vemos que o período do movimento é igual a 2 vezes d sobre o módulo de v, raiz quadrada de 2m, que multiplica e menos v0. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.